Olá, vamos falar hoje da deusa Maia, a deusa hindu, não a grega. Tem uma deusa grega Maia também. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Esper e esse vídeo faz parte do Oráculo da Semana. Vou deixar a explicação e o link aqui embaixo se você quiser participar, ok? Bom, então vamos lá. Deusa Maia geralmente é conhecida como a ilusão, né? A deusa da ilusão ou a representação da ilusão que o mundo real nos traz. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que é isso e se é isso mesmo, tá? Que tem algumas nuances aí. Para a gente falar em Maia, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a criação do mundo na visão do hinduísmo. Então, tem várias versões, mas numa das versões, Brahma abre seus olhos. Brahma é a divindade, o deus criador, né? No hinduísmo tem como se fosse Trimurti, acho o nome, que é a trindade dos deuses masculinos e das deusas, né? Dos deuses masculinos a gente tem Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o que sustenta ali, né, o universo, e Shiva, que é o que destrói para que as coisas possam ser recriadas. Então, numa das versões, Brahma desperta do seu sono cósmico lá, e no que ele abre os olhos é como se fosse o Big Bang, né? O universo surge. E esse universo tem a duração de um dia de Brahma, que dá aí uns milhões de anos para gente. Enquanto é nesse dia, nessas 24 horas, né, de Brahma, que não são 24 horas, enquanto é dia, o universo se expande até chegar no seu máximo. Quando chega a noite, o universo se retrai, se contrai até chegar ao nada de novo e Brahma fecha os olhos. Então, é interessante, e a gente vai ver que nas outras versões também tem essa ideia, essa visão de que o universo se expande, surge do nada, se expande, depois se contrai e some, né? Essa visão psíquica, essa é uma constante em muitas culturas, mas essa visão de expansão e contração do universo é algo que a ciência hoje em dia estuda, né? E vem falando nisso, e que ele já falava ali há muito, muito tempo, né? Numa outra versão, Vishnu está ali dormindo e ele representa ali a sustentação do universo. O sonho dele, né, é criar o mundo numa das representações. Na outra, no sonho de Vishnu, na outra, do umbigo dele nasce uma flor de lótus e Brahma, nessa flor de lótus, começa a criar o mundo. Bom, essa ideia de muito ligada ao sonho, à realidade, é uma ideia presente de diferentes formas em várias culturas sobre a criação do mundo. Em algumas culturas indígenas também se tem essa ideia de que o sonho é esse mundo em que a gente vive e quando a gente morre a gente desperta, a gente acorda para a realidade. Qualquer semelhança com o filme Matrix não é mera coincidência, né? Maia, ela representaria a ilusão, mas não da forma como geralmente se fala. Então, Maia, ela seria o princípio feminino, que é a manifestação do princípio masculino, que seria o absoluto, o tudo, né? Mas um tudo que não está manifesto, não está ali, não tem forma, não tem tamanho, é o absoluto. Surge ali um desejo, uma vontade de experimentar coisas, e para isso, para que se experimente, é preciso que haja um mundo, para que se possa vivenciar. É quase. Não estudei física, né? Não sou formada em física, estou usando isso como uma metáfora, pelo amor de Deus, tá? Mas é como se a gente falasse: matéria não é energia condensada? Então é como se fosse ali a energia pura, né? E para eu ter alguma coisa efetivamente, eu preciso que essa energia esteja condensada e vire ali matéria, né? Para eu, sei lá, mergulhar no mar, eu preciso que o mar exista, não só a energia que um dia vai se transformar em mar, tá? Então, para que seja possível a gente experienciar a vida, sair desse absoluto, dessa conexão com a energia primordial divina, mas onde nada de concreto acontece, é tudo uma energia só, né? É preciso que exista um mundo concreto, um mundo da matéria, esse mundo onde a gente está aqui, né? Que a gente vive. E aí é que entra Maia. Maia, ela sustenta a ilusão no sentido da gente
se iludir, né, de que nós não somos todos uma coisa só, que esse mundo aqui que a gente experimenta é que é a realidade, quando ele é apenas uma manifestação do todo, do absoluto, né? Para que a gente possa experimentar esse senso de eu sou eu, você é você, ela é ela, né? Esse senso de individualidade, de um corpo com contorno, com limites, né? De um mundo concreto que eu posso apreender através dos 5 sentidos. Maia, ela tá ligada à ilusão desse universo, como se fossem os véus que separam esse universo da fonte, do absoluto, né? Então, não é que este mundo seja ruim ou seja uma ilusão e tudo. É que a gente, para vir para cá e experimentar isso, a gente precisa estar dentro dessa ilusão. A gente precisa acreditar que isso aqui é realidade, né? Bom, só que o problema da ilusão não é o mundo. O mundo é necessário, assim como o corpo é necessário para que a gente experimente a vida, para que a gente saia ali do absoluto todo, venha aqui na matéria viver, experimentar as coisas, tá? O problema, a ilusão está em esquecer ou em ignorar que isso aqui é só um pedacinho, é uma manifestação do todo absoluto. Que isso aqui que a gente vive e que é real aqui pra gente, enquanto a gente experimenta, não é o todo, não é a única realidade. E que é, assim como o universo, quando um abre os olhos ou quando o outro sonha, né, transitório. Então o problema não é o mundo real ser ilusório. Ele é necessário, ele é uma parte do todo, ele é só uma manifestação, né? O problema é a gente ficar preso a essa realidade e esquecer que ela é transitória, que a gente não é só isso. Bom, e aí fala-se muito de sair da ignorância, de conseguir transcender a realidade para se conectar com o absoluto. E a gente vê isso também em várias terapias, né? O próprio Theta Healing, de certa forma, faz isso. A gente vê sempre essa ideia dessa transcendência, em religiões também. Transcender a matéria para se conectar com o todo, com a essência, né? Com a unidade, enfim. Então, o problema da ilusão não é o mundo. O problema é a gente achar que esse mundo é eterno, é a única realidade. Por quê? Porque isso traz para a nossa vida outras questões, e é delas que a gente vai falar. Quem escolheu essa carta pode pensar em algumas questões que isso traz. Por exemplo, quando a gente fala em emoções, ou em problemas mesmo, né, a gente tem uma tendência a se identificar com aquilo que a gente está sentindo, ou com uma questão. Algumas pessoas têm a tendência de se identificar com a profissão, ou com o papel que tem na vida, ou de mãe, ou de filho, ou de marido, ou de chefe, ou de empregado, né? Essa identificação é uma ilusão. A gente não é só isso. O que não quer dizer que a gente também não seja isso. A ilusão, o problema da ilusão é o apego, é ficar aprisionado achando que só uma coisa é real. Então, por exemplo, em relação às emoções, quando a gente começa a meditar ou a trabalhar ali no autoconhecimento, na terapia, a gente começa a treinar o nosso observador, né? Durante a meditação, não é que a gente não pense em nada ou não sinta nada, mas é como se fossem nuvens. E o meu observador não vai se identificar com a nuvem e ficar preso nela, vai olhar que tem um céu atrás. Essas nuvens passam. Assim como os nossos pensamentos passam, assim como as nossas emoções passam. O problema tá na gente se apegar àquilo como se fosse a única emoção que eu sou capaz de sentir. Como se eu fosse só aquele papel que eu estou exercendo agora na minha vida. Outra coisa também tem a ver com os nossos sentidos nos enganarem. A nossa apreensão da realidade não é a mesma, não é a única, não é a mesma para todo mundo, né? Então, quando a gente fica muito agarrado na nossa verdade, não consegue ver nada além, ou não consegue admitir que outras pessoas têm outras verdades igualmente válidas, né? Quando a gente não consegue ficar nessa... e a gente fica ali naquela coisa engessada, isso também é uma ilusão de Maia. Eu tô apegada a uma coisa dos meus sentidos, como se fosse a verdade suprema do universo. E não é, né?
Ah, quer dizer que eu não vou ter as minhas verdades? Não, você está nesse mundo, você tem que ter suas verdades. Quer dizer que você não pode esquecer que elas não são a verdade suprema do universo. Porque a gente, nessa terra aqui da matéria, não tem condição de viver no absoluto. Se tivesse, a gente não estava aqui. Né? A gente precisa vir um pouco para essa ignorância, para essa limitação que a mente e o corpo físico trazem para a gente, para poder experimentar as emoções, o mundo, a beleza, a tristeza, a alegria, a amizade, o amor. Mesma coisa para as limitações da gente. Limitações, às vezes, físicas mesmo, de doença, de dor, né? É aquela coisa, nós lembrarmos que uma pessoa não é só um diagnóstico, né? Mas, ao mesmo tempo, lembrar que neste mundo ela tem essa limitação e tem essa questão para lidar. Não é ir para um lado da positividade tóxica de dizer, se você tiver um pensamento, isso vai sumir. Nem sempre some. Existem coisas que estão ali muito no concreto, né? Mas é a gente conseguir, por exemplo, diante de um diagnóstico, lidar com isso, olhar para isso, para as limitações que isso traz aqui nessa vida, mas conseguir olhar para a pessoa como um todo, como algo além disso. E até, se a gente for para uma visão mais espiritualista, como algo que transcende esse corpo e essa realidade, né? Então, Maia, quando fala da ilusão, ela fala muito da ideia do desapego, de lembrar que esse mundo é transitório, que as coisas são transitórias. E é muito importante a gente entender que desapego e transcendência não significam não ter nada e negar o corpo. O desapego e a transcendência tem a ver com eu reconhecer qual é o papel dessa realidade, qual é o papel desse mundo. Porque ele é importante, ele é o seu mundo, ele é a sua realidade no momento, né? O que eu quero dizer com isso? Eu saber que eu vou morrer, porque todos nós vamos, né? Eu saber que eu vou morrer não pode me impedir de viver a vida plenamente. Então, eu saber que algo é transitório não quer dizer que eu não vou aproveitar aquela emoção. Eu saber que um filme ou uma música vão acabar não quer dizer que eu não vou aproveitar aquele filme ou aquela música ou aquela dança enquanto estão ali. Né? Então, o desapego, a transcendência não tem a ver com negar os prazeres da vida, com negar o corpo, nada disso. Tem a ver com a gente não ficar aprisionado nisso. A ponto de, se isso acabar, eu morro. Né? Eu tenho um relacionamento com alguém, eu amo essa pessoa, eu vivo momentos lindos, mas, se essa pessoa morrer, eu não preciso morrer junto. Né? O desapego não está em eu não ter dinheiro, ou não ter coisas boas, ou não aproveitar a vida. Está em eu não ficar identificado nisso. E se eu perder isso, eu não preciso me perder. Então, quando a gente fala em ilusão em relação à matéria, a gente fala em todos esses temas. Não é negar o mundo, é perceber o que de fato é o mundo. É perceber a transitoriedade das coisas. É perceber, aí na visão do hinduísmo, que isso é só uma manifestação de algo maior. E que não perde o seu valor por ser essa manifestação. Porque é necessário para que a gente possa experimentar a vida. Tá muito filosófica, porque Maia, na verdade, ela é um princípio filosófico. Ela foi vista como uma divindade por algumas correntes, mas ela é um princípio filosófico, na verdade, né? Da ilusão sobre esse mundo e sobre este mundo ser a única realidade, né? Então, para quem escolheu essa carta, pode pensar muito nessa questão de quão apegado eu tô aos meus problemas, às minhas emoções, a meu papel na vida, ao que eu conto, a história que eu conto de mim. O quanto isso está me limitando de viver outras coisas, de sentir outras coisas. Ou como eu lido com a transitoriedade da vida. Como eu lido com o fato de que as coisas não são eternas. Eu fico apegada a essa realidade como se ela fosse a única verdade suprema do universo. Ou eu consigo viver, aproveitar a vida sem estar apegada, agarrada às coisas. Eu consigo fazer esse caminho entre aproveitar sem estar aprisionado ou dependente das coisas.
O apego é quase como se fosse uma adição, né? O apego, eu preciso daquilo, eu viro escravo de algo que era para ser bom, que era para ser gostoso, né? Então, viver a vida, vir aqui para esse mundo, experimentar, experienciar, sejam coisas boas ou ruins, é uma coisa. E isso é real e importante. Mas ficar apegado às experiências, tanto as ruins quanto as boas, é virar prisioneiro. É ficar ali escravo de uma experiência, de um sentimento, de um pensamento. Então, como é que tá isso para você? Né? Você consegue aproveitar as coisas sem ficar presa a elas, dependente delas? Tem um animal no xamanismo que representa muito a questão da ilusão, que é a libélula. Eu tenho um texto sobre a libélula, eu vou colocar aqui na descrição para quem quiser ler. Mas se você escolheu essa carta, vale a pena pensar sobre uma ou sobre todas essas questões. Vale a pena pensar também onde é que você está se iludindo. Onde é que você não está enxergando a verdade por trás da realidade. E aí isso vale para tudo, né? Para situações, para pessoas, para relações. Onde é que você está tão apegado ao que você entendeu como certo, ao que você definiu de uma pessoa, de uma situação, e não está enxergando o que está por trás? Ou não está enxergando que as coisas mudaram, não são mais assim como eram? Ou que você estava enganada, porque não tinha todos os dados ainda? Onde na sua vida você está se iludindo? Você está se aprisionando a uma situação ou a uma crença que não são bem verdade. Né? As nossas crenças falam muito disso. As coisas que a gente aprende, né? Crenças às vezes que a gente herda ali de família, ou da sociedade, ou da escola, mas que não fazem sentido para nossa alma, né? Também são prisões de Maia, também são ilusões. Não são a verdade suprema. Né? Então, como é que você lida com isso? Então, essa carta fala da gente lembrar que isso aqui que a gente está vivendo, seja um problema, seja uma relação, seja uma coisa boa ou não, também vai passar. Essa realidade é transitória. Não é a verdade do universo. Não precisa ser a sua verdade a vida inteira. Quem tirou essa carta precisa se lembrar da transitoriedade das coisas, de que as coisas passam, de que as coisas mudam. E se lembrar também de se desapegar, não ficar preso ali, emaranhado numa emoção, numa vida mesmo, numa profissão, numa relação, mas sem que isso te impeça de viver a vida. Não é transcender o corpo, não é negar a realidade, é aproveitar, porque a gente veio aqui para experimentar esse mundo, mas sabendo que há algo além desse mundo. Então é isso. Essa é uma deusa bem filosófica. Se tiver ficado confuso, me avisa que eu tento explicar de novo, de outra forma. Mas deixa aí o seu like, o seu comentário para saber se você gostou e se fez sentido para você, tá bom? E até semana que vem. Um beijo!